Olá, terceiro ano. A aulinha de hoje agora é de ciências. Vamos lá? Nós vamos falar um pouquinho sobre a curiosidade dos peixes, tá bom? Os primeiros vertebrados, os peixes, surgiram somente no final do período cambriano. E o que foi o período cambriano? É um período da era paleozoica, unidade de tempo geológico, composto por eras, compreendendo aproximadamente 542 milhões de anos. Muito tempo, né, crianças? Então, eles se espalharam pelos mares ao longo do período seguinte. E esse período seguinte foi chamado de Ordoviciano, que começou há cerca de 505 milhões de anos. Muito tempo, né? Muitas dessas formas de vida se extinguiram. Outras, porém, evoluíram e deram origem aos peixes atuais. Agora vamos abrir o livro na página 119, vamos acompanhar a leitura com a professora. A hora do texto. Animais vertebrados e suas características. Peixes. Nadadeiras especializadas, músculos sincronizados, força e resistência. Quando o assunto é natação, os peixes são os melhores, até porque o seu habitat natural é na água doce ou salgada. E locomovem-se por meio de nadadeiras. A maioria dos peixes possui um órgão chamado bexiga natatória, que os impede de afundar e ainda permite que tenham movimentos diversos. Alimentam-se na sua maioria de algas e de restos de animais. Se divide-se em dois grupos principais: peixes ósseos, são os que possuem coluna vertebral, exemplos: bagre, o pintado, o bacalhau e a pescada. E peixes cartilaginosos, que têm a coluna vertebral formada por cartilagem, o mesmo tecido do nosso nariz e das orelhas. Exemplo: o tubarão, a arraia, o cação, entre outros. Agora, no período em que os animais começaram a ser classificados, bem lá atrás, eles foram divididos entre animais de sangue quente e animais de sangue frio. Animais de sangue quente são os endotérmicos, são as aves e os mamíferos. E os animais de sangue frio, ectotérmicos, que são os répteis, anfíbios, a maioria dos peixes e os animais invertebrados. Portanto, agora dizemos que as aves e os mamíferos são animais endotérmicos e os répteis, os anfíbios, alguns peixes e os invertebrados são animais ectotérmicos. Então, a endotermia e a ectotermia são mecanismos adotados pelos animais para controlar a temperatura corporal. Por isso, os chamamos de mecanismos termorreguladores. Os animais endotérmicos elevam a temperatura corporal e a mantêm constante a partir de mecanismos internos, ou seja, o próprio metabolismo do animal consegue controlar a sua temperatura. Já os animais ectotérmicos não são capazes de regular a temperatura corporal por meio de mecanismos internos. Então, logo, eles precisam de fontes externas de calor para elevar e manter a sua temperatura corporal e mantê-la constante. Agora é com vocês. Lição de casa, página 142.